Senhor, estou aqui, eu creio. Amém. Glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Graças a Deus. Todos digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. Glória a Deus, no livro, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma. Glória a Deus, livro de Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso 16. Glória a Deus. E 17. Livro de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Graças a Deus, mais um dia Deus nos concedeu de estarmos na casa dele. Glória a Deus. E os irmãos têm toda a liberdade para glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Glória a Jesus. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia, amém? Meu Deus e meu Pai, fala conosco, fala, meu Deus, com teus filhos, através da mensagem, da palavra nessa noite, colocando, meu Deus, a tua palavra na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desocupa as suas mãos, irmãos. Pode louvar o Senhor com as palmas para glorificar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui na palavra do Senhor, glória a Deus, numa das epístolas do apóstolo Paulo, quando Paulo escreve para os irmãos de Roma. Aleluia. Paulo, aquele homem que anteriormente era perseguidor da igreja, agora convertido ao Evangelho de Jesus e sendo perseguido pelo amor à palavra de Deus. Aleluia. Mesmo Paulo dentro da prisão, Paulo escrevia cartas para os irmãos da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E Paulo lhe diz: irmãos, eu dou graças ao Senhor Deus acerca de vós, porque em todo o mundo tem se anunciado a vossa fé. Aleluia. Nós vemos que Paulo, ele vem agradecer a Deus, porque Paulo fica sabendo da fé dos irmãos de Roma. Aleluia. Uma fé que chega a comover a Paulo. E Paulo vem escrevendo aqui na epístola de Romanos para os irmãos de Roma, agradecendo a Deus e louvando pela fé dos irmãos de Roma. Glória a Deus. E ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como insensatamente faço menção de vós em minhas orações. Aleluia. Glória a Deus. Pedindo sempre em minhas orações pelos irmãos, em algum tempo, pela vontade de Deus, que se ofereça em boa ocasião de ir ter convosco. Aleluia. Paulo, ele estava aqui com desejo de rever os irmãos de Roma. No entanto, Paulo diz que ele estava sendo impedido de ir ter com os irmãos. Aleluia. Mas ele diz para os irmãos que ele estava devedor dos irmãos, e ele estava maravilhado pela fé dos irmãos. Glória a Deus. Que ele tinha chegado ao conhecimento dele, que os irmãos estavam com a fé inabalável. E ele chega a dizer, o apóstolo Paulo, que o Evangelho de Jesus que ele tinha anunciado aos irmãos era para a salvação dos judeus
e também dos gregos, Glória a Deus. de todo aquele que viesse crer na pessoa do Senhor Jesus. E mesmo Paulo sendo perseguido, ele diz que ele não chegava a se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque ele sabia que era o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Pela vida, irmãos. Paulo mostrando para os irmãos de Roma e incentivando aos irmãos, para que os irmãos continuassem vivos naquela fé, para que os irmãos continuassem vivos naquela fé inabalável, servindo de exemplo para os demais irmãos de demais igrejas. Glória a Deus. Incentivavam e diziam: olha, mas eu sou devedor, tanto a grego como também a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante. Assim ele dizia: quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis, irmãos, aí em Roma. Glória a Deus. Porque ele dizia: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Amém. Paulo, ele tinha o prazer de estar anunciando o Evangelho de Jesus. Paulo, ele tinha sede na sua alma em estar pregando a salvação, em estar falando de Jesus, e estar vendo as pessoas se entregando ao Senhor, aceitando Jesus, convertendo ao Evangelho através das suas pregações. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo é aquele homem que ele tinha um imenso zelo pela obra de Deus. Aleluia. Paulo é aquele homem que ele tinha um imenso zelo pela a obra e pela palavra do Senhor. Glória a Jesus. Paulo, em seu ministério, irmãos, ele enfrentou grandes diversidades, mas ele permaneceu firme. Quantas vezes ele nos mostra que ele foi preso, quantas vezes a palavra vem nos mostrar que ele foi açoitado, que ele foi perseguido, que ele foi caluniado, mas ele permanecia, aleluia, firme, anunciando o Evangelho, mesmo dentro da prisão. Paulo não parava de anunciar o Evangelho, porque os irmãos sempre estavam indo visitar a Paulo, e Paulo sempre estava escrevendo cartas e mandando para as igrejas, consolando os irmãos, falando para os irmãos não ficarem tristes, porque ele estava preso, porque mesmo ele preso, ele estava anunciando o Evangelho. Com certeza Paulo anunciava o Evangelho para os presos que lá estavam. Quando os irmãos iam visitar, mandava carta de consolo para a igreja, carta de ensinamentos para os irmãos, advertindo os irmãos para terem cuidados com os enganadores, com os mentirosos, com os falsos que se surgia no meio do Evangelho para querer confundir os irmãos, para querer colocar dúvidas no coração dos irmãos. Mas Paulo combatia contra esses tais com poder e grande autoridade, porque Paulo era cheio dos dons do Espírito Santo de Deus. Assim, meus irmãos, uma igreja verdadeira, para poder viver a fé apostólica, ela precisa entrar em constante oração na presença de Deus. Ela precisa, meus irmãos, estar em constante oração. Ela precisa estar em jejum. Ela precisa estar em leitura da Bíblia, estudo da Bíblia. Ela precisa estar buscando o revestimento do Espírito Santo. Ela precisa estar buscando os dons do Espírito Santo, porque uma igreja sem os dons do Espírito Santo, irmãos, é uma igreja vazia, é uma igreja que não tem unção, é uma igreja que não tem poder de Deus, é uma igreja, meus irmãos, aonde os irmãos não sentem a presença de Deus. Mas quando é uma igreja que tem o Espírito Santo, quando é uma igreja que busca os dons do Espírito Santo, aquela igreja tem poder de Deus, aquela igreja tem os dons do Espírito Santo, aquela igreja tem revelação, aquela igreja tem profecia, aquela igreja tem palavra, naquela
Paulo se preocupava com os irmãos, Paulo preocupava com a igreja do Senhor. Mesmo ele preso, sempre ele chamava a Timóteo, sempre ele chamava alguns dos irmãos e mandava fazer um cara da igreja advertido. Tal era a preocupação de Paulo pela igreja do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. O verdadeiro pastor não é aquele que veste, meus irmãos, um paletó, não é aquele que anda num carro importado, não é aquele que sobe no altar e prega bonito, prega sabedoria de teologia, prega sabedoria de cursos. Não, o verdadeiro pastor é aquele que zela da obra de Deus. O verdadeiro pastor é aquele, meus irmãos, que prega a verdadeira palavra de Deus e não deixa o pecado dominar a igreja do Senhor. Oh, maravilha! Glória a Deus, o verdadeiro pastor não é aquele que, glória a Deus, às custas da igreja está desviando, meus irmãos, o dinheiro da igreja, andando de carro novo, andando de carro importado, comprando jatos, comprando apartamento em outros países. Não, glória a Deus, a palavra de Deus nos mostra Jesus dizendo, meus irmãos, que nós temos que estar, meus irmãos, conformados com o que temos de comer e vestir hoje. Glória a Deus, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O crente, o verdadeiro pastor, ele busca o reino de Deus, ele incentiva os irmãos a buscar o reino de Deus e não se preocupar com as coisas desta vida, não se preocupar com as coisas materiais desta vida, porque aqui tudo é passageiro, aqui um dia tudo vai se acabar. Mas quando buscamos as coisas espirituais, quando buscamos as coisas de cima, lá permanecerá conosco para sempre. Oh, maravilha, Jesus! Glória a Deus. Então Paulo, irmãos, estava aqui mostrando o seu amor e preocupação para com os irmãos de Roma. Oh, maravilha, irmãos, se os pastores de hoje fizessem como Paulo, preocupasse com a situação da igreja do Senhor, preocupasse com as almas que estão perecendo, preocupasse, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, com os crentes que estão dentro da igreja, vivendo dentro da igreja, mas no pecado, vivendo dentro da igreja, mas com o pé na igreja, meus irmãos, e a cabeça no mundo, está dentro da igreja só com um título de crente, está dentro da igreja só com um título de evangélico, mas na realidade não tem nada de cristão. Ah, se tivesse obreiros no tempo de hoje, esses pastores fosse como Paulo, zeloso pela obra de Deus, zeloso pela palavra e pela doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele chega a dizer, irmãos, eu sou devedor de vocês, eu sou devedor tanto, meus irmãos, de gregos, de bárbaros, como de sábios e ignorantes. Glória a Deus. Assim, glória a Deus, quando está em mim, estou pronto também, meus irmãos, para vos anunciar o Evangelho a vós em Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Paulo não tinha vergonha do Evangelho, por isso ele anunciava uma palavra pura, por isso ele combatia contra os adivinhadores, contra, meus irmãos, os falsos pregadores, contra, meus irmãos, os mercenários que surgiam na igreja do Senhor, e assim ele conservava os irmãos com seus conselhos, com seus ensinamentos, ele conservava os irmãos na fé primitiva da igreja do Senhor daquela época. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, e os sinais aconteciam, aleluia, através de Paulo, através das mãos de Paulo, como prova que Paulo era fiel a Deus, como prova que Paulo era zeloso, zelador da doutrina de Jesus.
Deus confirmava os sinais através de Paulo. Glória a Deus, ele continuava dizendo, porque, meus irmãos, em Cristo descobre-se a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo, meus irmãos, ele vive da fé. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, que o crente verdadeiro, ele vive da fé. O que é viver da fé, pastor? É confiar inteiramente no Senhor. Ele vai prover tudo para você. Ele vai prover o pão, ele vai prover a água, ele vai prover a vestimenta, ele vai prover, meus irmãos, a roupa, o calçado, ele vai prover para você tudo. É somente você, Deus, não viver pela fé, depositar nele a fé, como está no livro de Hebreus, capítulo, meus irmãos, 11. Glória a Deus, onde o escritor de Hebreus, ele diz, glória a Deus, porque a fé é o firme e fundamento das coisas que não se veem, mas pela fé se conquista aquilo que se parece impossível das mãos do grande Deus Jeová. Oh, glória a Deus! No livro de Hebreus, no capítulo 11, aleluia, o escritor de Hebreus ainda chega a levantar, glória a Deus, que por causa da fé, alguns profetas, alguns patriarcas do passado vieram a ser vencedores, alcançaram coisas impossíveis aos olhos humanos, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Como ele não quer receber algo de Deus se não tem fé, se não coloca a sua fé em prática? Assim Paulo mostra, meus irmãos, que tanto ele tinha fé em Deus, como ele também zelava pela fé da obra de nosso Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. E Paulo revela que ele fazia constante oração pela igreja de Roma. O amor dele era grande, era tão grande pelos irmãos de Roma, que ele fazia constante oração pelos irmãos, pelos cristãos ali de Roma. Aleluias. E agora, meus irmãos, Paulo chega a advertir os irmãos. Paulo fala também, meus irmãos, sobre o pecado e sobre a condenação. Paulo adverte os irmãos, meus irmãos, da imparcialidade de Deus. Paulo vem aos irmãos advertir aos irmãos de Roma. Glória a Deus. Paulo é aquele homem, meus irmãos, que ele não somente preocupou com as igrejas de Roma, mas ele preocupou com a igreja de Corinto, ele preocupou com a igreja de Tessalônica, ele preocupou com a igreja de Éfeso. Paulo preocupou com a igreja, meus irmãos, daquele tempo, porque ele sabia que Deus, ele sabia que Cristo tinha colocado ele como responsável da igreja, a primitiva da igreja, dos gentios, meus amados irmãos. E agora Paulo ensinando para Roma, mostrando, meus irmãos, o seu amor para com os cristãos de Roma, trazendo assim para nós a entender que o verdadeiro zelador da doutrina do Senhor, o verdadeiro zelador da palavra do Senhor, ele preocupa, meus irmãos, ele tem amor com a igreja, ele tem amor pela igreja. Não é aquele amor que sabe que o irmão está no erro e apoia o irmão no erro, não é aquele amor que sabe que a irmã está no erro e não exorta, não corrige a irmã, não é aquele amor. Isso não é amor, isso é relaxo, mas amor é aquele quando vê o irmão no erro, corrige, repreende, ensina, exorta, aleluia, ele merece perdão. Glória a Deus. Então exorta, mesmo que, aleluia, perdoe, para não que seja disciplinado, mas exorte a ele e diga: perdoaremos você, mas se você errar novamente, será disciplinado pela igreja. Aleluia. Amor, meus irmãos, não é ver o erro dos irmãos e deixar os irmãos permanecer no erro, não. Glória a Deus. Nós vimos várias referências na palavra, no livro de Ezequiel, no capítulo 3, nós vimos ali a partir do verso 16, o próprio Deus advertindo: se eu te mandar anunciar, aleluia, ao pecador do seu pecado, e você não anunciar ao pecador,
sangue dele das suas mãos. Meus irmãos, ser pastor não é fácil, não é como a maioria estão achando aí. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Não é como a maioria, meus irmãos, estão fazendo aí, não é como a maioria estão pensando, levando a obra de Deus de qualquer jeito, levando o evangelho de qualquer jeito. Não, o dia do juízo vai vir, e ai daqueles pastores que agiram relaxadamente, aleluia, na obra do Senhor, irão pagar um alto preço. Amor não é, meus irmãos, é saber do erro do irmão e deixar e apoiar, não. Erro é amor, é corrigir o irmão errado, dar a mão para o caído, levantar o caído, visitar o desviado, visitar os enfermos, aleluia, visitar os órfãos, as viúvas, ajudá-lo. Amor é conservar a palavra, a doutrina de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E tudo isso Paulo exortava aos irmãos, meus irmãos, da igreja primitiva, para que eles viessem a fazer, visitar os órfãos, ajudar os órfãos, as viúvas, aleluia, os necessitados, visitar os enfermos. Tudo isso Paulo ensinava para os irmãos. Aleluia, Jesus. Da verdadeira igreja do Senhor, o verdadeiro pastor de ovelhas, ele zela pela doutrina da igreja, ele zela pela alma do meu irmão. Glória a Deus. A verdadeira igreja do Senhor é cheia dos dons espirituais, é uma igreja que se invoca em oração, é uma igreja que jejuma, ora constantemente, aleluia, vigia, glória a Deus, e busca a presença do Senhor em oração, em leitura da Bíblia e em jejum. Glória a Deus. Nós vemos um exemplo da verdadeira igreja do Senhor quando nós lemos no livro de 2 Reis, o capítulo 1 ou 2, quando fala, glória a Deus, de Elias, quando ele entrega, meus irmãos, ele chama Eliseu e lança-lhe a capa para Eliseu e manda que Eliseu segue. Eles então vão para Jericó. De Jericó, meus irmãos, eles vão para Betel. De Betel eles vão para atravessar o Rio Jordão. Glória a Deus. E quando eles vão para atravessar o Rio Jordão, quando eles estavam ali, glória a Deus, em Jericó, os irmãos que ali estavam, chegou particularmente Eliseu e disse: olha, tu sabes que hoje o Senhor vai recolher o teu servo Elias sobre a sua cabeça? Glória a Deus. Quer dizer, os irmãos da igreja ali, Deus tinha revelado para os irmãos que ia arrebatar Elias. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando uma igreja fiel e vive cheia do Espírito Santo e vive a doutrina do Senhor, existem os dons espirituais na igreja, e tudo que acontece com o pastor, tudo que acontece com a irmandade, a igreja está sabendo, porque são fiéis a Deus, e o Espírito Santo revela para a igreja do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, quando eles foram para Betel, também lá os irmãos falaram da mesma maneira. Aleluia. Então, quando eles foram para o Jordão, a igreja acompanhou, aleluia, ali Elias e Eliseu até o Jordão. Então Elias e Eliseu atravessou o Jordão em seco, porque Elias tocou na capa, com a capa no Jordão, e o Jordão se abriu e eles atravessaram em seco. Depois, do outro lado, ele tocou novamente com a capa e fechou o rio. Glória a Deus. E chegando, meus irmãos, glória a Deus, lá do outro lado, eles caminhando, glória a Deus, Elias então diz para Eliseu: olha, pede-me o que tu queres, antes que eu seja tirado de ti. Eliseu é o exemplo de pastor espiritual. Ele disse: olha, eu quero o dobro do Espírito que há em ti. Quer dizer, eu quero o dobro da unção, eu quero o dobro do Espírito Santo, aleluia, que está em sua vida. Aleluia. Elias disse: olha, Eliseu, dura coisa tu me pediste, mas se tu estiver vigiando, isso quer dizer vigiando, se tu me veres, quando eu for tomado de ti, não me será feito. Quer dizer, se tu estiver vigiando, tu
tu receberás esta bênção. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, vemos aí que de repente eles andando e conversando, o Espírito de Deus toma Elias e leva aos céus. E quando o Espírito de Deus leva Elias aos céus, Elias solta a capa e Eliseu recebe a capa de Elias, recebe ali Eliseu o dobro do Espírito de Deus que havia na vida de Elias. É maravilha! Aqueles irmãos que ali Deus revelaram para eles que ia tomar Elias sobre a cabeça de Eliseu, é um exemplo de uma igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando é uma igreja cheia do Espírito Santo, Deus revela, Deus profetiza, Deus usa em profecia, Deus usa em maravilhas, Deus usa nos sinais. Glória a Deus, a igreja fica sabendo, meus irmãos, de quando algo que está para acontecer com o pastor, porque Deus revela para livrar. A igreja fica sabendo de algo que vai acontecer com o irmão, com a irmã. Deus revela para a igreja orar e Deus livrar. Por isso, irmãos, estamos com um círculo de oração aos domingos, para Deus, aleluia, capacitar os irmãos, para Deus capacitar os irmãos, enchendo os dons espirituais, para que sejam vasos, para que sejam mulheres e homens de Deus, cheios do Espírito Santo e dos dons celestiais. Glória a Jesus, aleluia. Paulo mostra o seu amor pelos cristãos de Roma. Aleluia, o exemplo de Paulo, glória a Deus, que ele deixou para a igreja de hoje em dia. Hoje nós vimos tantas bagunças nas igrejas, tantos mundanismos, pessoas subindo, mulheres subindo no altar da igreja, para dançar em cima do altar, desonrando o altar de Deus, sem respeito e temor a Deus. A mão de Deus vai ser sobre vocês. Pode ter certeza, a ira de Deus vai descer sobre todos. Glória a Deus. Lembra de Nadab e Abiú? Glória a Deus, os dois filhos de Arão, que se apresentaram fogo estranho na casa de Deus. Deus mandou fogo e os consumiu na mesma hora. Assim esses que estão apresentando fogo estranho no altar de Deus, Deus vai derramar a sua ira sobre estes tais, sobre os pastores que acendem e sobre os tais que praticam o erro no altar do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Isso que é isso, pastor? Eu disse que isso é amor, porque eu não estou apoiando o Senhor, eu estou te advertindo. Eu apenas te advirto, mas quem vai tratar com você é Deus. Aleluia. Aleluia. Eli morreu, glória a Deus, porque ele deixou os seus filhos fazer da casa de Deus o que eles bem queriam. Aleluia. A Bíblia revela claramente que os filhos de Eli prostituíam dentro da casa de Deus, levavam todo tipo de mundanismo e vaidade para dentro da casa de Deus. Então Deus advertiu Eli várias vezes, ele não deu ouvido. Então Deus foi marcar a sentença da casa de Eli. Glória a Deus. E quem Deus levantou para advertir Eli, para falar com Eli? O menino. Glória a Deus, glória a Jesus. O menino é Samuel. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus, se ele não tiver ninguém para usar, ele vai usar uma jumenta. Se não tiver uma jumenta, ele vai usar uma criança. Mas ele fala. Glória a Deus. Glória a Deus, fala, irmãos. Aleluia. Então a verdadeira igreja do Senhor Jesus, glória a Deus, tem as qualidades da igreja primitiva, a qual Paulo ensinava, a qual Paulo exortava, a qual Paulo cuidava. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Batem palmas e dá glória a Jesus. Batem palmas para Jesus, que alegre porque ele merece. Maravilha, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Nesta oração eu vou orar para Jesus curar, para Jesus libertar, para Jesus fazer maravilhas. Glória a Deus também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui nessa transmissão pelo Facebook. Glória a Deus, vamos orar por eles também. Se vocês creem, meus irmãos, Jesus vai visitar vocês aí, vai entregar um milagre para a sua vida, a bênção no seu lar, na sua casa, repreender inveja, macumba, bruxaria.
curar você, repreender a essa dor, se alguém estiver sentindo. Deus vai operar aí agora. Glória a Deus. Depois você pode testemunhar nos comentários a bênção que você recebeu pela oração da igreja. Amém? Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Começam a dizer glória, glória, glória a Deus. Maravilhoso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Estamos orando, Jesus, a oração do milagre, oração da cura, oração da libertação, meu Pai. Hoje, no prosseguimento desta campanha, Senhor, meu Deus, vem fazer obras maravilhosas. Repreender o espírito de enfermidade no corpo desse irmão, no corpo dessa irmã. Repreender a obra de macumba, de inveja, de bruxaria. Ó Deus, na vida dos ouvintes, do lar dos ouvintes, da casa, a enfermidade no corpo, meu Pai, desse irmão ouvinte, desse irmão ouvinte, Senhor, vai curando, vai libertando, vai trabalhando, vai operando milagrosamente. Esta pessoa que está no leito, meu Pai, levanta. Esta pessoa do leito agora, ela está ouvindo, meu Pai, a oração. Ela está, meu Pai, ouvindo a transmissão, meu Pai. Visita esta pessoa agora. Faz vomitar o câncer, Jesus. Ó Deus, faz o tumor desaparecer. O tumor da mão desta irmã. O tumor no útero. O tumor no corpo desse homem, na próstata. Vai fazendo desaparecer toda enfermidade no sangue, nos ossos, na carne. Toda enfermidade no cérebro, Senhor. Vai curando milagrosamente. Eu oro com fé em Jesus Cristo. Orianda labaias, oricanta lamassurianda labaias, Deo vai decanta lamassuribiquei, Dacio vai derras, Deus maravilhoso, vai curando os enfermos agora, vai repreendendo as obras da bruxaria, vai repreendendo as obras da macumbaria, vai repreendendo as obras da magia negra, esta obra do diabo que foi feita para destruir esta vida, ó Deus, foi feita para esta enfermidade destruir esta pessoa, vai queimando Jesus, vai repreendendo todo o mal. Nós oramos com fé e te agradecemos, servo da vitória. Sai macumba, sai bruxaria, sai enfermidade, sai tumor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem orou com fé, diga amém. Amém. Quem orou com fé, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então você estava sentindo alguma dor? Pode procurar, porque a sua dor já desapareceu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você estava, glória a Deus, com alguma enfermidade? Glória a Deus, com algum tumor? Pode procurar, porque o seu tumor já desapareceu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Da mesma maneira, você, irmão ouvinte, que está nos ouvindo nessa transmissão, nesta live, pode procurar a sua dor, que Jesus já te curou aí agora. Glória a Deus, glória a Jesus. Se você estava com tumor, pode procurar o seu tumor. Você estava doente com enfermidade, pode procurar, pode fazer exames, porque Jesus já te curou aqui agora. Glória a Deus. Exaltado o nome de Jesus. Glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Todos dizem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Queridos irmãos, glória a Deus. Só nos resta fazer a oração da fé. Depois da oração da fé, estarei orando em posição de mãos para todos os irmãos. E se na hora que eu estiver orando em posição de mão, Deus revelar alguma coisa, eu passo para os irmãos, tá bom? Glória, vamos fazer a oração da fé e despedir em seguida dos ouvintes. Glória a Deus, para nós podermos ir embora e voltar, glória a Deus, domingo, na campanha Tem Misericórdia de Mim, ó Senhor. Glória a Deus, campanha de santificação e preparação para o arrebatamento. Vamos fazer a oração da fé. Clamamos ao Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento maravilhoso de oração, Jesus. Meu Deus, nós oramos e te agradecemos por esse culto. Nós oramos e te agradecemos por essa mensagem. Deus, leva esse povo de volta aos seus lares.
abençoa os ouvintes nas suas casas, nos seus lares. Jesus, visita cada pessoa, visita cada irmão, Senhor. Ó Deus, abençoa meus irmãos que aqui está presente, levando para de volta ao seu lar, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Amém. E amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos ouvintes, nós vamos despedir de vocês, mas antes, quero dizer para vocês, procurem no YouTube, glória a Deus, a Igreja Pentecostal Aliança com Deus, e glória a Deus, você que não é inscrito, se inscrevam lá. As mensagens que pregamos aqui, nós postamos lá, glória a Deus, e aí você vai poder ajudar a obra de Deus com sua oferta ou com seu dízimo, se o Espírito de Deus tocar em você. Lá embaixo, na descrição, você vai estar com o número da conta para ajudar a igreja e o número do Pix também. Glória a Deus, amém? Isso é, se Deus tocar ou se Deus falar com você. Glória a Deus, amém? Porque a obra de Deus, eu tenho certeza que Deus, Ele zela pela obra. Se Ele zela, Ele vai falar com alguém. Glória a Deus, tá bom? Então, irmãos, diga assim, ouvintes! Ouvintes! Alto, irmãos, fala todos, ouvintes! Ouvintes!